Alexa, conte uma piada. Por que proibiram o chocolate? Porque era barra pesada. Puta que pariu. Conte outra piada. Porque ninguém quis ser amigo do tigre. Porque ele é o amigo da onça. Tá estreando nessa semana um filme de terror brasileiro. Tá estreando Morto Não Fala, do Denison Ramalho. Pra quem não conhece Denison Ramalho, ele trabalhou na série Supermax, ele fez também alguns trabalhos de curta no gênero do terror, do suspense, e escreveu Encarnação do Demônio com o famoso José Mojica Marins, que no caso é o Zé do Caixão. E eu falei pausado, não sei porquê. Se você quiser saber então a nossa opinião sobre esse filme de terror brasileiro, mais voltado pro gore, fique com a gente. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar você para se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. A gente está lançando vídeo todo dia e de sexta a domingo, 2 vídeos por dia. Fique ligado aí que a gente está sempre falando sobre novidades aqui. Então teve uma certa expectativa com o Morto Não Fala, porque ele foi anunciado no ano passado, principalmente teve um anúncio muito forte na Comic Con a respeito desse filme. Então as pessoas ficaram esperando para saber se o filme era bom, realmente um filme de terror brasileiro. Tem outros filmes, né? Tipo, os filmes de terror brasileiros são realmente legais, tem vários legais. Então esse seria um acréscimo, porque ele vai mais para aquele lado do gore mesmo. E é a primeira incursão do Denison Ramalho como diretor de longas metragens. Ele sempre fez curtas metragens, trabalhou como roteirista e agora ele está entrando aí no reino dos longas metragens com esse filme que é estrelado pelo Daniel de Oliveira. O resultado... também conhecido como Cazuza. O resultado, a gente pode dizer que é um misto, né? O filme tem as suas partes boas e tem as suas partes ruins. Agora a gente vai falar aqui se a parte ruim eclipsa a boa ou vice-versa. A história desse filme fala sobre um cara chamado Stênio, que ele tem o dom de conversar com pessoas mortas. E onde ele trabalha? Lógico, ele trabalha no IML, trabalha no Instituto Médico Legal. Ele fica recebendo os mortos e aí quando os mortos chegam lá, ele bate um papo com eles. Acontece que um desses mortos, quando chega lá no IML, fala: Stênio, é o seguinte, a sua mulher tá te traindo com o padeiro. E é verdade, ele tava traindo ele com o padeiro mesmo. Aí o Stênio começa a ficar: opa, pera aí, como é que tá traindo? Quem tá traindo quem aí? Aí ele vai fazendo as pesquisas dele com as pessoas mortas lá e ele acaba colocando na cabeça dele mesmo realmente que o padeiro, que é interpretado pelo Marco Rica, mais uma vez, eu gosto muito desse ator, é o cara que interpretou o marido da Abby no filme, e é lógico que isso não vai terminar bem, essa história não termina bem. O filme se passa mais pra frente, depois ele dá um pulo, né, na história, e mostra o protagonista tentando criar os filhos do casal, os 2 filhos que ele tem. Só que ainda assim ele consegue falar com as pessoas mortas e tal, e ele vai entrando numa paranoia muito doida, ele vai começando a ficar realmente problemático da cabeça, e várias outras situações vão acontecendo que a gente não pode falar, porque aí estraga a experiência de assistir, porque daí seria spoiler. Mas basicamente é esse o resumo do filme. E agora você fica se perguntando: opa, mas parece bom, né? Realmente, a história é bem bacana, é uma história assim que no Brasil não é tão visada, né? Que é aquela história de mexer com a parte mais sobrenatural, pelo menos nos filmes, né? Tipo aquela coisa mais do gore mesmo, de mostrar pedaços de corpo, aquelas coisas todas. Isso no filme é uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa é porque, como eu falei, isso não é tão comum aqui no Brasil. A gente não tem muitos filmes voltados para esse gênero, esse subgênero de terror. A parte ruim mesmo é que ele resolve, ao invés de usar maquiagem, ele resolve usar CGI, o diretor do filme no caso. Ele usa efeitos visuais para fazer a maquiagem do morto, né, e a boca se mexendo e tal, ao invés de usar efeitos práticos ou usar pessoas maquiadas. E isso acaba dando uma aparência estranha, bem estranha, bizarra. Não sei se era a intenção do diretor, do Denison Ramalho, de fazer com que a gente ficasse incomodado com isso, mas a gente fica, porque é realmente incômodo você ver aquelas pessoas falando com a boca assim e não estar sincronizado com o que tá a voz que a gente está ouvindo. E isso acaba dando uma impressão bem estranha pra gente que tá assistindo o filme. Mas, ainda assim, o filme tem seus méritos, e principalmente no Daniel de Oliveira, que é o ator principal, que interpreta o Stênio, que ele consegue passar todo o tormento, também conhecido como Cazuza, ele consegue passar todo o tormento do personagem, e a gente fica com dó dele, porque aquela coisa de falar com as pessoas mortas, na verdade, se trata de uma maldição, não é um dom, né? E isso a gente vai vendo conforme o filme vai passando, que aquilo é uma carga muito pesada pra ele, e ele vai sucumbir
sucumbindo àquele tipo de... aquela situação, na verdade. E tecnicamente o filme também tem seus méritos, até aquela fotografia cinzenta que faz com que a gente fique incomodado também, porque tudo parece muito escuro, os lugares onde o Stênio fica, principalmente no Instituto Médico Legal onde ele trabalha, são lugares opressivos, lugares que deixam a gente assim assustado, e também o mérito no roteiro do Denison Ramalho, que é fazer com que o susto venha depois de uma escalada. Não é aquela coisa do susto tipo jump scare, é o susto de clima. Vai criando uma situação que vai vindo outra, e isso faz com que o susto, no fim das contas, acabe sendo muito mais potente. O que atrapalha, geralmente, é aquilo que eu falei anteriormente, que é a parte dos efeitos visuais serem bem estranhos. Não vou dizer capenga, porque tá bem feito, mas tá desincronizado. É um negócio que não funcionou muito bem. Mas, de resto, é um filme que tem os seus méritos, ele tem um mérito na direção também, que não esconde nada, é um filme gore pra caramba, é um filme que mostra pedaços de corpo, que mostra muito sangue, que mostra também vísceras, então quem gosta de filme gore vai gostar muito desse filme. Ele tem esses méritos, mas, infelizmente, o filme acaba se perdendo no seu terceiro ato, ele fica previsível de certa forma, e isso faz com que ele perca a força bem na hora que ele precisa ter a força, que é ele vem criando uma situação desde o começo do filme para fechar a gente naquela situação e deixar a gente angustiado no fim, e isso não acontece porque o roteiro acaba falhando no terceiro ato. Então, resumindo, é um filme que, apesar de todas as suas qualidades técnicas e ter bons atores, ele é um filme que acaba não sendo um filme marcante. E isso é um defeito quando se trata de filmes de terror, porque nos filmes de terror você precisa ter o punch, né? Então, no fim das contas, o filme Morto Não Fala é um filme que tem méritos, ele tem méritos por ser um filme brasileiro que investe nesse subgênero, tem grandes atuações do Daniel de Oliveira, do Marco Rico e da Bianca Comparato, que tem um personagem muito importante aqui nessa história, que eu não posso falar pra você porque estraga, mas ela tá nesse filme e ela tem uma posição chave dentro dessa história. Você tem todos esses talentos envolvidos, mas infelizmente o filme acaba não tendo não causa aquela grande impressão que a gente fica imaginando quando o filme começa. Então é por isso que o filme recebe aqui da gente a nota 7. Bom, então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente aguarda aí a sua opinião nos comentários. Um abraço e até logo, a gente se vê.